Olá, amigos, muito boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando agora o início dessa programação que nós estamos fazendo aqui, que nós já tinha pré-agendado aí, juntamente com Luiz Lindner. Luiz, seja bem-vindo à nossa programação de hoje aí. Muito boa noite a todos, boa noite, Brizola. É um prazer estar aqui nessa noite falando desse tema tão importante e tão necessário para a nossa sociedade hoje, que é compreender um pouco mais como funciona o cérebro e seus processos cognitivos. Com certeza, Lindner. Até esse tema, desconhecido talvez de muitas pessoas, neuroperformance, e talvez para muitos seja um bicho de sete cabeças, a palavra em si, neuroperformance. Da onde surgiu, Lindner, essa palavra, esses estudos e essa concepção, por exemplo, de neuroperformance? Para que ela existe e como ela pode ser útil na nossa vida, nós sabendo utilizar essas eu poderia dizer, essas fórmulas, científicas também ao nosso favor? Bom, olha só que interessante. Na verdade, às vezes os inícios são um pouco inusitados, A neuroperformance, quando ela surgiu do meu trabalho como décadas atendendo pessoas como terapeuta, solucionando bloqueios e impasses. Então, ela surgiu de realmente uma demanda de mercado em que eu compreendia que muitas pessoas acabavam tendo muitos problemas, estando perdidas, péssimos resultados na vida pessoal, profissional, nos negócios, nos relacionamentos. Na verdade, não surgiu com esse nome, Eu, em 1997, comecei a estudar isso. Na verdade, até um pouco antes eu estudava desenvolvimento, performance, mas em 1997 eu comecei a trabalhar essas questões que atrapalhavam tanto a mim como outras pessoas, de compreender por que nós, muitas vezes, ficávamos encarcerados por coisas que nós nem imaginávamos, como experiências traumáticas, fobias, traumas e outras coisas mais. Então, num primeiro momento, o estudo começou trabalhando libertação psíquica, libertação emocional, trabalhou compreendendo como é que nós construímos a nossa realidade. E depois, no decorrer do processo, eu também fui anexando a ideia de performance, além de trabalhar essas questões que impediam as pessoas de ter permissão para prosperar, para serem felizes, nós também pensamos em, além disso, trabalhar resultados exponenciais na sua vida, na sua qualidade de vida, nos seus negócios, como executivo, como pessoa, E depois de um certo tempo, em 2012, 2011, mas de 2010, 2011, ficou muito claro esses padrões para mim. Só que eu ajudava as pessoas, mas eu não havia até pensado em vender isso como curso. E em 2012, eu dei pela primeira vez o curso Autoliderança e Autogestão. Então, o primeiro nome que a Neuroperformance teve foi Autoliderança e Autogestão. Só que o que aconteceu foi que o mercado não entendeu muito bem essa ideia. Por quê? Porque as pessoas pensavam assim, olha, autoliderança e autogestão, eu não tenho problema na cabeça, eu não preciso disso aí, isso não é para mim, Só que, realmente, a abordagem, na época, com os recursos que nós tínhamos até então, autoliderança e autogestão não tinha só a ver com eliminação de bloqueios, realmente de tudo aquilo que atrapalha, de saber pensar da maneira adequada, de usar recursos de inteligência emocional e cognitiva. Mas tinha uma relação direta da pessoa realmente conseguir muito mais resultados na vida profissional, nos negócios, em diversas áreas, Não ficar mais refém de emoções, situações e circunstâncias. Entretanto, com o passar do tempo, o mercado foi me dando um outro retorno, que foi, olha, a ideia é boa, esse nome não é um nome atrativo, porque as pessoas só entendem que a autoliderança e autogestão é para pessoas que têm problemas, É que nem, por exemplo, até me lembrando agora de um dos maiores especialistas
em gestão de tempo e produtividade, chamado Christian Barbosa. Interessante, porque, na verdade, ele fala muito sobre gestão de tempo e produtividade, certo? A verdade verdadeira é que não existe gestão de tempo, existe gestão de produtividade. O problema é que, se fosse vendido gestão de produtividade, quem iria comprar o curso são só as pessoas que trabalham em chão de fábrica, ou pessoas que trabalham com produtividade, com produção, né? Elas não compreenderiam isso. E a mesma coisa aconteceu conosco. O mercado não entendeu bem a ideia da autoliderança e autogestão. Só que, com o decorrer da nossa caminhada e palestras e treinamentos e essas décadas que eu tenho ajudado pessoas, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na área de neurociência, de continuar estudando neurociência, me tornei trainer em diversas coisas, entre elas programação neurolinguística, né? Hoje eu tenho mais de 100 formações, 100 e poucas formações, e continuo fazendo formações, né? E daí foi, o conteúdo foi melhorando cada vez mais, e o salto exponencial das tecnologias que nós temos hoje, depois de mais de 2 décadas de trabalho, o salto exponencial foi quando nós compreendemos neurociência, principalmente, e estratégias, não só da programação neurolinguística, mas também da programação neurolinguística, de alteração de padrões. Então, por exemplo, a neurociência, ela te dá uma compreensão clara dos mecanismos do teu cérebro, dos mecanismos neurobiológicos, das construções de como é que teu cérebro funciona, mas ela não te dá estratégias de alteração de padrão. E essas outras técnicas, por exemplo, como eu destaquei uma delas, a programação neurolinguística, do qual eu também sou trainer licenciado, ela te dá a estratégia de alteração de padrão, mas não te fundamenta. Então, qual a grande neuroperformance? Além de mais de 2 décadas de trabalho, além de todo o know-how embargado lá, em primeiro lugar, a neurociência abrindo muitas compreensões do cérebro e, aliados a isso, todas as estratégias que nós temos hoje, assessments, que são ferramentas para acessar e reeditar bloqueios, padrões, dificuldades, crenças limitantes. Então, tudo isso embargado hoje criou algo muito de vanguarda e que, na verdade, possibilita as pessoas terem qualidade de vida e alta performance em plena uma era que digamos, a coisa mais importante nessa era exponencial que nós estamos adentrando agora. A coisa mais importante é exatamente isso, que você compreenda como funciona seu cérebro. Olha só, Brizola, para você entender o ponto. Olha que interessante. De um modo geral, a maioria esmagadora dos problemas que existem na sociedade hoje, nós temos hoje, setembro, agora acabou setembro, certo? Setembro é o Setembro Amarelo, o mês em que se trabalha a prevenção ao suicídio. Nós temos mais de 800 mil pessoas no mundo por ano que se suicidam. E o problema, um dos principais problemas que adoecem as pessoas é por não compreender como funciona o cérebro. É como se as pessoas, imagina agora as pessoas que estão nos vendo agora, imagina, por exemplo, dentro do estúdio que você está aí, né? Imagina o seguinte, uma pessoa coloca as mãos aqui ao redor do rosto, né? E ela coloca, foca os olhos assim na parede, encosta na parede e diz: eu não estou mais vendo possibilidades, eu não estou vendo alternativas, eu não consigo ver saída para mim. Sendo que, na verdade, o problema que está acontecendo é que ela está olhando para o lugar errado e da forma errada. Agora, por que isso ocorre? Por não compreender como funciona o cérebro. Então, Brizola, basicamente eu contei um pouquinho da história da neuroperformance. E ela hoje é imprescindível para tudo, é alicerce de liderança, é alicerce dos executivos, é alicerce de qualquer tipo de processo de influência social, ela é alicerce para a saúde psíquica, olha só, o nome é neuroperformance, mas a performance, ou desempenho alto, na verdade, é um benefício a mais que ela proporciona, porque tem muitos outros benefícios que eu daqui a pouco vou falar um pouco mais. Brizola, por favor, acabei me estendendo na apresentação. Não, é isso mesmo que a gente esperava, Aline. Eu até quero deixar esse espaço aí para que você fique bem à vontade, né? Para que a gente possa compartilhar, né, junto com o nosso público que está nos assistindo, também o público que vai nos assistir, né, futuramente aí. E esse tema neuroperformance, sem sombra de dúvida, é muito importante quando nós começamos a entender com mais profundidade, com mais clareza, né, o que isso pode trazer para nós de benefícios. Então é super interessante a gente ouvir você, buscar compreender, de certa forma,
nós estamos, como é que se diz, nós estamos iniciando, né, um trabalho no sentido de aprendizado, e esse aprendizado em cima desse tema, né, ele é tão importante porque isso aqui vai nos dar um embasamento, né, para futuramente algumas pessoas que têm alguns problemas relacionados a isso, ou são pessoas que têm, digamos, algum bloqueio em si, né, não conseguem aprender, tem déficit de atenção, são pessoas que têm alguns traumas, são pessoas, por exemplo, assim, que nos momentos em que eles estão deprimidos ou angustiados, ou de certa forma eles acabam se alimentando bem mais do que o necessário que o corpo físico precisaria, e aí acabam ficando pessoas às vezes fora do peso normal, né? Isso acaba afetando a sua saúde. Então é super interessante, é um tema de extrema relevância para os nossos dias atuais, né? Nós que estamos saindo agora de um período de pandemia, onde muitas pessoas estão assim, talvez desempregadas, né? Tem suas famílias, e aí às vezes a saúde psíquica, mental, acaba passando por esses, eu diria, essas sombras negras de escuridão, e às vezes as pessoas não conseguem ver saída, porque olha para um lado, olha para o outro, é uma situação semelhante com um amigo, com um vizinho, com que estão passando, e isso talvez a gente consiga, aí tratando alguns temas assim, a gente consiga trazer luz aí talvez para essas pessoas. Exatamente, Brizola, é exatamente essa a ideia. Agora, eu só quero deixar claro que a neuroperformance, a nossa ideia de trabalho, ela é bastante precisa em dar realmente autonomia, em fazer com que as pessoas compreendam como se constrói seus estados emocionais, fazer com que elas deixem de ser refém de emoções, situações e circunstâncias, fazer com que elas compreendam como se constrói, inclusive, as suas crenças, os seus estados emocionais, e como essas construções e esses filtros da realidade se retroalimentam. Então, isso é só um pouco do que nós entregamos dentro da neuroperformance. Mas eu quero deixar bem claro um ponto aqui para nós não confundirmos. Eu formo diversos profissionais, formo coaches, terapeutas, hoje eu sou o diretor do Instituto Neurocientífico, além de trainer, é claro, mas nesses processos eu sempre procuro trabalhar de forma muito profissional em fazer com que eles consigam discernir qual é a área de atuação de cada um. Então, o que a neuroperformance faz? A performance trabalha principalmente compreendendo os mecanismos que o cérebro possui, né? Trabalha compreendendo como nós construímos isso através de sinapses neurais, e falamos também sobre plasticidade. Além disso, entregamos diversas técnicas, ferramentas, acessos e recursos, principalmente recursos, para que a pessoa possa realmente ter alta performance, alto desempenho, não ficar mais refém das suas emoções, das suas construções, dos seus cárceres, ter relacionamentos melhores, ter recursos para que bem precisar no dia a dia. É mais ou menos o seguinte: se você tem um cérebro, você precisa saber como ele funciona. E, digamos assim, eu não quero me posicionar como sendo, não, ele é que agora descobriu como funciona o cérebro. Não. O ponto é que a neurociência evoluiu muito, e a neurociência nos traz muitas informações. Entretanto, a neurociência normalmente não trabalha com a outra parte, que é a parte cognitiva, no sentido de entender como se redige as construções limitantes, esses padrões. Então, basicamente, esse é o foco do neuroperformance. Mas o que eu quero deixar bem claro para a audiência aqui é que nós trabalhamos com sinapses neurais, nós trabalhamos com construtivismo, com como nós construímos e damos significado à realidade, como nós formamos a nossa consciência, o nosso eu, como empoderar esse eu, alicerçá-lo como gestor, para que ele não seja mais furtado pelas circunstâncias, pelas emoções, pelos seus estados emocionais, por construções cognitivas indesejadas. Agora, é verdade que todas as patologias são só coisa da nossa mente? Não, não. Esse é o ponto que eu quero chegar. Nós trabalhamos com sinapses neurais. Agora, entretanto, existem outros fatores que podem adoecer as pessoas. E olha, mesmo que o que adoeceu a pessoa foi um processo foi ela estar experienciando por muito tempo estados que nós chamamos de estados sem recursos, ela vai precisar, dependendo, né, da situação, de um acompanhamento médico, porque a saúde psíquica, a autogestão e a neuroperformance, elas têm duas pernas, que é
além da perna psíquica, é a perna neuroquímica, certo? E o que nós fazemos, até certo ponto, tem total habilidade para trabalhar a questão neuroquímica, mas dependendo do grau em que a pessoa adoeceu, ou talvez, se for um fator genético, ambiental, uma outra situação que é além do que nosso trabalho com sinapses neurais e com as estratégias, as técnicas, as ferramentas que nós entregamos, quando extrapola o nosso negócio, realmente ela precisa de acompanhamento médico para que haja um resgate dessa saúde. Agora, qual é o ponto? Normalmente, a medicina ela só trata esta questão neuroquímica com medicação. Normalmente, ela não dá foco em trabalhar, digamos, as construções, as crenças, os padrões que levaram a pessoa a experienciar o que nós chamamos desses estados sem recursos. E daí que entra a neuroperformance, porque a neuroperformance é exatamente precisa, efetiva nesse ponto, em dar esses recursos para que a pessoa possa não reincidir. É claro que digamos, algo absolutamente 100%, a pessoa não vai reincidir se é alteração de padrão. Olha, a grande maioria não, mas existem pessoas que já têm uma predisposição genética neuroquímica e podem reincidir mesmo que elas alterem esses padrões, mesmo que elas realmente aprendam a gerir bem as suas emoções, a sua mente, a ter foco, a construir realmente resultados exponenciais. E um ponto importante, além disso, né, que a neuroperformance também trata disso. Como desenvolver inovação e criatividade e ter grandes resultados, principalmente numa era de exponencialidade, uma era de empilhamento de tecnologia, uma era em que existe algo extraordinário aí que está chegando e que pode ser uma grande aliada de quem sabe usar, chamada inteligência artificial. Perfeito. Muito importante, até no início, assim, parece ser bem complexo, né, Lindner, esse tema, até pelo fato assim de pouco se ouvir, pouco se falar sobre isso. E a gente quer trazer, né, principalmente a nossa região aqui, né, o nosso estado do Rio Grande do Sul, porque existem aquelas construções que nós trazemos com nós, na nossa consciência, que é talvez aquelas crenças de que nós nascemos limitados porque não temos recurso suficiente, porque a minha família é uma família muito simples, humilde, e às vezes isso acaba fazendo com que as pessoas desistam de lutar, desistam dos seus sonhos, mesmo antes deles se empoderar, ou seja, eles buscaram um meio, uma forma de criar em si um empoderamento, dizer, bom, eu sou uma pessoa que eu tenho saúde, eu sou uma pessoa que tem facilidade de aprendizado, eu sou uma pessoa que tem uma memória que grava. Então, usar as ferramentas que são positivas, que são capazes de construir uma personalidade que faz nós vencermos, ou faz essas pessoas, né, vencer com mais segurança, digamos assim, na vida, do que eles viverem sempre numa vida inseguro. Seria mais ou menos dentro desse contexto que a neuroperformance também ela vem trabalhar, ela vem modelar o cérebro humano, de certa forma, não o cérebro em si, a massa, né? Mas, digamos assim, o aprendizado, a forma como você se vê, como você se olha, a forma como você constrói isso, como você construiu o mundo através da visão que você tem, através dos teus olhos, no sentido de imagens positivas, imagens negativas, que às vezes acabam criando um certo bloqueio, né? Ou através daquilo que você escuta, né? Isso faz com que você gere um trauma em si, e isso Exatamente. Acabe, em muitos casos, assim, fazendo com que o próprio ser humano não consiga desenvolver nem a metade daquilo que do potencial que ele tem para se desenvolver. Eu gostaria que você falasse um pouquinho e clareasse isso para nós. Exatamente. Olha só, existem muitas neurobobagens que são ensinadas hoje e passam de geração para geração, não se sabe nem qual é a fonte, mas saem falando bobagens por aí. Por exemplo,
Pau que nasce torto nunca se endireita, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Olha, o cérebro é incrível. O cérebro possui uma característica extraordinária chamada-se plasticidade neural ou neuroplasticidade. Então, o que significa isso? Significa que o nosso cérebro é uma massinha de modelar. E outra coisa importante, eu vou falar só de algumas dessas crenças hoje que são limitantes e que impedem as pessoas de prosperar e colocam elas digamos, à margem das possibilidades. Só algumas, vou falar algumas. Por exemplo, a primeira delas, nós só usamos 3% do cérebro. Não é verdade, nós usamos, de acordo com a neurociência, todo o nosso cérebro o tempo inteiro. Agora, até o presente momento, a nossa capacidade de absorção de informações é absolutamente ilimitada, de acordo com todas as pesquisas da neurociência. Então, nós temos um cérebro extraordinário, um cérebro que pode experienciar, viver e sentir o que quiser. Ele tem essa característica de ser uma massinha de modelar. Se nós entendemos esses mecanismos e se nós tivermos os recursos certos, que esse é o nosso objetivo, as pessoas deixam de experienciar, de viver, de se encarcerarem, de ter toda uma série de crenças, inclusive coisas que elas trazem da sua sociedade local, das suas gerações, elas trazem muitas vezes crenças que realmente as limitam tremendamente. Elas, na sua infância, em algum momento da vida, experienciaram algo, tiraram uma conclusão completamente equivocada, e isso acaba realmente negando permissão para que elas prosperem, seja no trabalho, seja na vida pessoal, nos relacionamentos. Então, esse é o ponto. Nós temos esse objetivo realmente de eliminar todos os padrões limitantes e fazer com que as pessoas sejam protagonistas e tenham realmente um desenvolvimento e uma performance exponencial. Exponencial, só para deixar claro, é algo realmente muito maior do que se imaginava que fosse possível até então. Porque realmente, hoje, nós temos uma sociedade que nós chamaríamos, a grande maioria, ou talvez realmente a maioria, eu estou falando de 90 e poucos % da sociedade, são o que nós chamamos de autômatos. Autômato é o nome antigo do robô. Os primeiros nomes que se deram a robôs eram autômato. O que é o autômato? O autômato é aquela pessoa que você pergunta assim, por que você levanta de manhã? Porque tem que levantar. Por que você está nessa situação? É porque foi o que me apareceu. Por que você está fazendo isso aí, mesmo que você não goste? É a única coisa que eu achei. Quer dizer, a pessoa que é autômata, ela acaba, muitas vezes, sendo levada pelas circunstâncias, pelas suas emoções, pelo que, digamos, as pessoas dizem a ela, e acaba, muitas vezes, não entendendo que ela pode ser protagonista. E olha, Brizola, o que eu quero destacar aqui nessa noite muito importante? Nós podemos dissecar a fundo muitas questões da neuroperformance, nós podemos falar em outras lives com profundidade sobre inteligência emocional e cognitiva, nós podemos falar sobre capacidade de absorção e memória, nós podemos falar sobre realmente performance, nós podemos falar sobre relacionamentos, quer dizer, tem muitos assuntos que nós podemos abordar dentro do tema neuroperformance e mesmo assim, vai passar uma visão bastante abrangente e nós não vamos esgotar o assunto. Mas o ponto que eu quero realmente falar nessa noite aqui é justamente esse novo momento que a história está passando. Nós estamos adentrando em uma era em que é uma era de exponencialidade, é uma era de inteligência artificial, e nós temos pessoas que, nós falamos aqui também, que adoecem, que têm outros problemas em função de não saber como funciona o cérebro, mas esse é um dos problemas. Um outro problema é que numa era de inteligência artificial, as pessoas ainda continuam sendo coadjuvantes, espectadores da realidade, engenheiros de obra feita, criticam, mas não colocam a mão na massa. Ou seja, nesse novo tempo que está chegando, as pessoas precisam entender que está acontecendo agora e a história é construída por elas e elas podem ser os protagonistas desse tempo. Porque se elas decidirem, não, deixa eu ver o que vai dar, talvez daqui a pouco a pessoa fique completamente fora, entendeu? Então, a grande sacada da neuroperformance também é essa, fazer com que as pessoas elas sejam protagonistas, com que elas construam a vida que elas querem experienciar, com que elas, por exemplo, se nós entendermos como funciona a construção dos pensamentos, se nós entendemos como desenvolver de maneira exponencial, de maneira extraordinária, digamos, a inteligência emocional e cognitiva, se nós aprendermos a utilizar ela, nós conseguimos interagir bem com a inteligência artificial e realmente nós nos tornamos exponenciais, porque eu sei pensar, eu sei como funciona meu cérebro, eu tenho todos os recursos necessários para ter uma coisa que a sociedade, olha, Brizola, a sociedade nem sabe o que é.
e deveria ser matéria do segundo grau já, até no primeiro talvez. Senso crítico. Nós temos hoje fake news, repetidores de ideias, nós temos pessoas que acabam repetindo ideias sem fundamento, nós temos pessoas que assumem, às vezes, posições aí até na mídia e são explicacionistas. São pessoas que falam coisas sem fundamento, que não buscam fontes confiáveis, que não têm nenhuma pesquisa para dizer, que às vezes juntam uma bobagem com uma verdade, com uma outra mentira e com uma ideia que eles construíram a partir de um ponto de vista e saem propagando como se aquilo fosse realmente verdade. E é por isso hoje que muitas pessoas ficam à margem das possibilidades. É por isso que culturalmente... Olha só que interessante. Tem um dito da filosofia que é o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Olha, entre nós aqui, né? Neurocientificamente, nós sabemos que uma mentira é uma mentira, certo? Agora, daqui a pouco isso se torna uma verdade e na verdade, realmente ela não tem fundamento. Então, não é possível você ser pragmático, não é possível você construir grandes resultados, você interagir bem com tecnologia de vanguarda, interagir com inteligência artificial e ser realmente um profissional exponencial se você quer juntar fantasias, sofismas, juntar coisas místicas com um pensamento pragmático de uma inteligência artificial. Então, se você quiser ser exponencial, se você quiser aproveitar esse novo mundo que está chegando, está abrindo muitas oportunidades, precisa aprender a pensar. Só para vocês entenderem aqui, pessoal, e também Brizola, só para encerrar essa parte. Tem muitas pessoas que estão reclamando aí que está sem emprego, né? Olha, tem crise, tem recessão. Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês, ontem mesmo deu aqui, não é sempre que a gente consegue assistir o jornal, mas casualmente eu fui privilegiado assistir o Jornal do Almoço, acho que foi ontem. Eu até minha esposa e falei, olha, o pessoal falando que não tem emprego. Demanda absurda de profissionais de tecnologia e falou então que é um especialista e já domina a inteligência artificial. Meu Deus, tem fila de gente querendo contratar. Então, eu não sei se alguém aqui viu no Jornal do Almoço, não sei se foi ontem ou ontem, que deu exatamente isso. E ainda chamei minha esposa e falei, olha, o pessoal falando que não tem emprego. Não é que não tem, o problema é que eles estão indo noutra direção e as pessoas, muitas vezes, com esse mindset, com esse mapa, que é essa maneira coadjuvante de ficar vendo o que vai dar, eles deixam de aproveitar todas as oportunidades de um novo mundo que está por aí. Então, é a mesma coisa da era agrícola para a Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, quer dizer, veio a tecnologia. Então, não é que vai desaparecer o trabalho, os empregos, só que as pessoas precisam, em primeiro lugar, saber pensar, saber usar a criatividade e a inovação, saber pensar de forma exponencial para poder, digamos, ser híbridos, interagir com essas tecnologias e ter o exponencial do mundo e aproveitar as oportunidades. Muito bom, muito bom essas colocações. Mas então, líder, olha só, a gente quer fazer assim uma programação de mais ou menos meia hora para falar de cada tema. Okay. Resumindo então, a neuroperformance, eu gostaria que você desse uma pincelada, resumindo, enxugando. A neuroperformance seria a neuroperformance é a neurociência a serviço do alto desempenho, da alta performance, do desenvolvimento emocional e cognitivo, do desenvolvimento da capacidade de inovação e criatividade e da capacidade de ampliar em muito a absorção de informações. Então, a neuroperformance, com todas essas técnicas, ferramentas e essas compreensões que nós entregamos, nós diríamos a ciência a serviço do que antes parecia inimaginável. Só para vocês entenderem, nós temos situações aí de pessoas com décadas de problemas e com plateia lotada. Se vocês olharem no meu canal, né, vai ser um prazer, no meu canal no YouTube principalmente, vocês vão ver décadas de problemas sendo resolvidos em minutos. Por quê? Porque nós entendemos como se resolve esses problemas através de uma reedição rápida dessas sinapses, dessas construções. Então, a neuroperformance, ela se tornou, em função dessas compreensões, a ciência do inimaginável, a ciência do, olha, é possível transformar e eliminar bloqueios, padrões, traumas, problemas de décadas em minutos e com todo mundo olhando. Mas, volto a dizer, eu consigo ensinar, eu consigo replicar isso
E quando as pessoas entenderem o que é que eu estou falando, e eu estou muito bem amparado pela ciência, vocês vão ver que a coisa é muito, muito mais simples do que parece. Depois que... Veja bem, Brizola, o meu papel é esse, né? O meu papel como pesquisador, como estudioso, como alguém que faz o que eu faço, as pesquisas que eu faço e as décadas de trabalho que eu tenho, o meu papel é pegar o complexo e simplificar para que todo mundo entenda, certo? Então, eu consigo ensinar e nós conseguimos replicar isso, e quando você compreende, é mais ou menos assim, ó, difícil é fazer um smartphone, certo? Difícil é fazer smartphone. Depois que se faz o smartphone, qualquer um pega e usa, não é? Mais ou menos isso, entendeu? A tecnologia, para nós chegarmos até aqui, foi muitos erros, acertos, caminhos, voltas, know-how, foi muito estudo. Agora, hoje eu consigo explicar e qualquer um replica isso. Interessante. Agora a gente consegue ter, digamos assim, uma clareza, né? Porque existe algumas construções, por exemplo, neuroperformance, ela tem o campo de atuação dela, né? Aí tem outros campos também, que é neuroestratégia, neuroliderança, e tudo isso depois, Linder, cada ciência, ou seja, cada uma dessas ferramentas, podemos dizer assim, é uma ferramenta que tu vai utilizar em um campo, ou você pode utilizar essas ferramentas em outros campos também, digamos, pegar a neuroperformance e trabalhar na área, por exemplo, de neuroliderança ou neurogestão. Elas se complementam ou cada uma é uma especialidade, uma especificação que ela tem? Ótima pergunta. O neuroperformance, na realidade, ele é alicerce de todas as outras. Então, por exemplo, falando em autogestão, neuroliderança, neurogestão, falando em business, negócios, não importa, a área, relacionamento familiar, não importa, né? Um jovem que quer ingressar agora nesse novo mundo no mercado de trabalho, pessoa da melhor idade, está buscando propósito, significado, sentido, liberação de potencial. Então, a neuroperformance, essa que é a vantagem. É mais ou menos assim. Primeiro, ela é 100% para a população economicamente ativa. E a abordagem olha só, se você tem um cérebro, o mais interessante nesse momento seria aprender a usar ele para poupar tempo, poupar dinheiro, poupar o mais importante, vida, né? Porque hoje, eu vou falar uma coisa, nós estamos adentrando agora, o único recurso escasso chama-se tempo. Tempo é vida, tempo é tudo, né? E quantas vezes nós batemos cabeça, perdemos tempo tentando reinventar a roda, ficamos sofrendo com as nossas crenças, com os nossos cárceres, somos frustrados nos relacionamentos, temos tantas coisas que nos sabotam, às vezes a pessoa estudou, vai lá e tem tudo para ter um resultado muito grande e não tem porque ela tem crenças que sabotam, ela tem ausência de permissão para ser feliz, ausência de permissão para conseguir desdobrar e deslanchar em alguma coisa que ela tem interesse. Então, esse é o ponto importante. A neuroperformance, ela é alicerce de todos os outros. Ou seja, se a pessoa depois quiser, por exemplo, usar neurocoaching, terapia neurocientífica, não importa, neuroliderança, ok, mas até a própria neuroliderança, como é que eu vou ser efetivo em influenciar outras pessoas em uma direção definida para a construção de resultados como um líder, se eu não consigo me autoliderar e autogerir? Olha, só para vocês entenderem, de acordo com a Cato, consultoria de gestão, pesquisa da Cato, 80% dos problemas que os executivos têm não tem nada a ver com competências. Ou seja, eles são capazes, eles são competentes, eles são preparados. O que sabota mais de 80% deles é não saber lidar com pressão, com perda em equipe, as suas crenças, os seus cárceres, as suas desconfianças. Quer dizer, todas aquelas questões que a neuroperformance tem esse foco. Então, falando em liderança, eu ensino liderança, ensino neuroliderança, inclusive, só que neuroliderança dentro de uma liderança eu diria que é 20%. Por quê? Porque ali você vai entender como, de maneira efetiva, influenciar pessoas em uma direção definida de forma constante e entender o que mantém essa liderança, montar um plano de liderança, que nós temos o briefing do líder e o briefing da alta performance. Quer dizer, você vai ter recursos para isso, mas
As pesquisas e tudo mais mostram que 80% dos problemas que fazem a liderança naufragar não tem relação com a competência que nós entregamos, tem relação com a inteligência emocional, com todas as outras questões que permeiam isso, que tem realmente relação direta com a neuroperformance. Que bacana, né? A gente ouvir esse entendimento, né? Ou ter esse entendimento de o que é neuroperformance. Líder, eu vou deixar... sim, pois não? Eu achei que tu tinha falado ali. Líder, nós chegamos, né, ao final do nosso programa de hoje, o primeiro programa aí de algumas... que a gente pretende criar aí uma agenda, né, para falar sobre temas específicos. E hoje nós falamos sobre neuroperformance, né? Eu gostaria de te fazer um convite para a próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas, para nós falar aí durante esse tempo também, uma meia hora, sobre um outro tema, né? A gente deixa aí a tua escolha, até se você disponibilizar desse horário nesse dia, né? Seria sexta-feira que vem, para nós tratarmos de um segundo tema que vai dar, além da neuroperformance, vai dar uma construção maior em cima disso. E daí, qual seria o tema, que seria o nosso segundo tema da nossa programação? Olha, sim, seria um prazer, sabe? E eu também tenho muita coisa para explorar, mas eu queria aproveitar o teu gancho, Brizola, justamente para fazer o contrário. Tem muitas áreas que podem ser exploradas e eu peço que a audiência que está nos vendo em diversos meios, que está nos vendo agora e que vai nos ver depois, que eles digam qual é o tema que eles gostariam que nós explorássemos mais a fundo, porque nós pontuamos um pouco de cada tema. Por exemplo, eu poderia dizer que poderia ser desenvolvimento emocional e cognitivo, poderia ser memória, poderia ser exponencialidade aplicada, né, autogestão. Tem muitos temas aqui, tem muitos temas que também têm uma relação direta com as crenças, plasticidade neural, tem muitos temas, mas eu acho que seria muito mais interessante, seria um prazer se nós deixássemos de repente assim até terça-feira, segunda ou terça-feira, que depois nós acertamos isso, o dia exato, para que as pessoas dissessem qual tema elas querem que nós possamos explorar aqui um pouco mais a fundo. Deixem as suas perguntas e nós vamos então trabalhar esse tema na próxima. Se não houver nada específico que do pessoal, nós vamos daí sim, aí vamos propor uma coisa aí que tem uma relação direta. Mas tenho certeza que vai ter, viu, Brizola? Tenho certeza que vai ter bastante perguntas aí. Perfeito, então, Líder. Eu quero até avisar os nossos espectadores que a plataforma está passando por algumas configurações, houve algumas mudanças aí em outras plataformas, por exemplo, como Facebook, YouTube também, algumas questões, e a nossa plataforma aqui está passando por alguns processos de configuração, né? Então a gente não conseguiu fazer a transmissão hoje pela página da Web TV, que é onde hoje a gente está atuando bastante forte, mas a gente vai compartilhar essa programação na própria página da Web TV, né? E vocês também podem compartilhar aí, e com certeza, então, líder, já que abriu-se esse espaço para o nosso público, até para nós prestigiarmos os nossos espectadores, até já tivemos uma sugestão do Cristian aqui para trabalhar um próximo tema sobre inteligência emocional, né? Que eu acredito que é um tema incluído também dentro da neuroperformance, né? Mas também, é interessante aí a gente ouvindo sugestões para nós construirmos aqui um caminho de conhecimento, de oportunidades e, por que não, também de grandes realizações e conquistas. Eu deixo para esse espaço aí para você se despedir dos nossos espectadores. Ok, então. Então, em primeiro lugar, Brizola, eu realmente fico muito lisonjeado de poder estar colaborando, de poder estar aqui na TV Integrativa. Mais uma vez, muito obrigado a você, obrigado a todos que estiveram nos vendo. É um prazer estar aqui colaborando e contem conosco, deixem as suas dúvidas e perguntas. Eu estou aqui para ajudar juntamente aí com o Brizola, com a televisão Integrativa. Será um prazer e o nosso objetivo é realmente ajudar as pessoas a terem
qualidade de vida, resultados e a terem algo que elas nem imaginaram que fosse possível, que é realmente viver uma vida muito acima da média, porque tudo que você precisa para tal, você já tem, que é o seu cérebro. Então, não desperdice esses recursos, ok? Não desperdice essa capacidade que Deus te deu. Um abraço a todos e uma ótima noite. Perfeito, líder. Tá? Obrigado aí a você também. Ao nosso público, aos nossos espectadores, tá? Obrigado por vocês estar nos acompanhando aqui, né? Nesse horário, durante esse tempo, e também vocês que vão eventualmente aí estar assistindo isso depois. Nossas programações seguem a partir da semana que vem, né? A gente quer manter um dia específico, talvez sexta-feira, né? A partir das 8 horas, a gente quer manter um programa sempre agendado praticamente para nós tratarmos sobre esses temas de extrema relevância. Então aguardamos vocês para dar continuidade nessa programação do Espaço Aberto com o Luiz Lindner para falar sobre temas de extrema relevância aí da nossa atualidade. Grande abraço a todos e um bom final de semana e uma boa noite também.